Bem, pessoal, estamos iniciando a nossa aula 3, que é o bloco de exercícios, né? Estamos levando, né, no nosso curso, onde nós estamos estudando diversas teorias, incluindo as principais disciplinas que caem em concursos públicos, em provas de concurso. Estamos estudando direito administrativo, português, matemática e outras disciplinas que nós iremos estudar ao longo do nosso curso. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você puder, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva também no canal, para que você possa cada vez mais estar conosco nesse desenvolvimento, na busca por esse grande objetivo. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, essas questões são questões relativas às fontes do direito administrativo. Lembrando que a nossa aula 2, nós falamos muito sobre as fontes do direito administrativo. As fontes do direito administrativo a gente pode elencar como sendo as 4 mais importantes, né, fontes do direito. Seria a lei, seria a jurisprudência, depois os costumes, né? Por último, a doutrina. Nós temos aí 4 fontes principais do direito administrativo. Só a questão número 1 fala assim: o direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são. Essa questão, ela pede você, né, defina ou identifique as principais fontes do direito administrativo. Quais seriam essas fontes? Você vai ler as questões, obviamente, e por eliminação você vai eliminando ali aquelas questões que não tem nada a ver com as 4 principais fontes do direito administrativo. Alternativa A: os princípios gerais de direito, a jurisprudência, a lei e os atos normativos da administração. Letra B: os costumes, a lei, os atos normativos da administração. Letra C: a Constituição, a lei, os costumes. Letra D: a doutrina, a jurisprudência e a Constituição. Letra E: a Constituição, costumes, os atos normativos da administração pública. Vejamos aqui. A questão número 1 fala sobre as principais fontes formais. Lembre-se que fonte formal, o que seria fonte formal? Fonte formal seria aquela fonte que é escrita, que é objetiva, que está escrita e tem força normativa. Então, tudo que está escrito é uma fonte formal do direito administrativo. Segundo a doutrina majoritária, nós teremos, vamos analisar aqui cada um desses itens aqui, por critério de eliminação, vamos achar a nossa resposta. Os princípios gerais de direito, será que são fontes formais? Sim, porque os princípios gerais de direito, a questão aqui está trazendo, são aqueles que são encontrados na Constituição Federal, CF. Na CF de 88, nós temos os princípios gerais de direito. Os princípios gerais de direito são considerados fontes formais do direito administrativo, ou seja, tudo que está ali prescrito, está de maneira expressa, de forma escrita, para que assim possa ser aplicado pelo Estado, pela administração pública. A jurisprudência também pode ser considerada uma fonte formal, porque ela também é escrita. A jurisprudência é o quê? São um conjunto de magistrados que interpretam uma determinada norma jurídica. Assim, todos eles, ao estudarem um determinado artigo, determinada lei, eles conseguem interpretar melhor aquele artigo, aquela lei e definir qual a sua melhor aplicação. Então, a jurisprudência também é prevista, é escrita, né? E ela é considerada uma fonte formal. Vou colocar aqui a sigla FF para que vocês lembrem-se que a jurisprudência é uma fonte escrita, uma fonte formal do direito. A lei também, ela é uma fonte formal, ela é escrita, lá ela define o que a administração deve ou não fazer. Os atos normativos da administração. Sim, os atos normativos da administração é uma fonte formal do direito administrativo. São objeto de consulta e lá prescreve-se, né? Lá estão prescritos tudo aquilo que a administração obrigatoriamente deverá fazer. Então já achamos o nosso gabarito, letra A. Mas vamos analisar os outros itens para identificarmos onde se encontra o erro. Os costumes. Os costumes não são considerados fontes formais do direito administrativo. Isso porque os costumes quando fala-se costume, é algo muito subjetivo, que varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. A lei já vimos que é uma fonte formal. Os atos normativos da administração também. Então aqui, a título
apenas de análise mesmo, né? Fizemos aqui toda uma leitura, mas pela primeira palavra ali, ó, pelos costumes, já poderíamos eliminar o item B, porque ele se encontra errado. Letra C, a Constituição. Sim, a Constituição é a fonte formal, é uma fonte formal do direito. A lei é uma fonte formal, porém os costumes não são fontes formais do direito. Então a gente elimina também a alternativa C. Entender. A doutrina. A doutrina é uma fonte formal do direito administrativo? Podemos dizer que sim, né? Aliás, podemos dizer que não, perdão. Porque a doutrina é, logicamente, que você encontra a doutrina escrita ali em livros e tudo mais. Porém, a doutrina também é algo também ideológico, algo subjetivo. Não podemos dizer especificamente que, de fato, é a fonte objetiva do direito administrativo. Então, a gente vai eliminar aqui a doutrina. Jurisprudência, correto, fonte formal. Constituição também, fonte formal, né? Aqui nós temos a letra E, a Constituição, fonte formal, a gente já viu. Os costumes não podem ser considerados uma fonte formal, fonte objetiva do direito administrativo, não são escritos. E os atos normativos de administração, sim, são fontes formais do direito administrativo, certo? Então aqui nós temos essa questão, letra E também é falsa, é errada, juntamente com a letra D. Os gabaritos, a letra A. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão modalidade CESP, né, ou SEBRASP. E você tem que ler a questão, entender o enunciado e definir ali se aquela afirmação é certa ou errada, se ela é correta ou é falsa. Então vamos para a questão número 2, vamos ler. Julgue os itens que se seguem. A respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo, entre as fontes do direito administrativo, as normas jurídicas administrativas, em sentido estrito, são consideradas lei formal e encontram sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa. Bom, vejamos o que a questão quer dizer para nós. A questão está falando novamente das fontes do direito. E, nesse caso, especificamente as normas jurídicas administrativas. As normas jurídicas administrativas, quando se fala em sentido estrito, são consideradas lei formal. São consideradas lei formal. Fato, pessoal, quando nós temos normas que são analisadas em sentido estrito, nós temos ali uma regra como se fosse uma lei formal, como se fosse ali algo objetivo que deverá ser cumprido, deve ser aplicado. E ali, ó, nós temos aqui, ó, a sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa. Não necessariamente, né? A aplicação das normas jurídicas administrativas, elas não necessariamente se restringem, ó. Está dizendo que está restrita, né? Não necessariamente se restringe a apenas a esfera político-administrativa. Ela pode abranger outras esferas, como a civil e também particular. Tudo bem? Então, essa questão, gabarito aqui, letra E de errado, tá bom? Vamos para a questão número 3. A número 3 fala assim: direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios. Olha, novamente, aqui nós temos aqui o termo, né? Regramentos, ó, ou princípios, ou regras, né? E que ele fala, ó, regras e princípios que regem a atuação da administração pública. De fato, o direito administrativo ele tem esses conjuntos, ele tem essas regras, né? Esses princípios que vão estar regendo todos os passos da administração pública. Sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Aqui ele pede, né, novamente, o conjunto de fontes, as fontes do direito administrativo. Vamos ver aqui, ó, o item A. Aqui, ó. Letra A. Lei, em sentido amplo, estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Será que isso aqui forma um conjunto que integram as fontes do direito administrativo? Vamos ler o item B. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. Letra C. Costumes, jurisprudência e doutrina. Letra D. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes. Letra E. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Bom, vamos novamente analisar item por item e acharmos qual a alternativa mais correta aqui. Letra A. Lei em sentido amplo e estrito. De fato, a lei é nossa primeira fonte, né, do direito administrativo. De fato, ela tanto é em sentido amplo como em sentido... A doutrina também, ela é uma fonte do direito administrativo. A jurisprudência também e os costumes. Então, essa questão está perfeita. Nosso gabarito também é a letra A. Vamos agora para o item B. Lei em sentido amplo e estrito. Ok, tudo bem.
Jurisprudência, perfeito. Normas, não, que não. As normas, elas não se encaixam como fonte do direito administrativo. Aqui nós temos, então, que a letra B está errada. Vamos para a alternativa C. Costumes. Sim, os costumes fazem parte, né, das fontes do direito administrativo. A jurisprudência também, né? E a doutrina. A doutrina. Agora nós temos um problema, não é? Está faltando aqui, ó, quarto elemento, ou digamos, principal, né, o primeiro elemento que compõe as fontes do direito administrativo, que é a lei. Ou seja, entre a A e a C, qual está mais correta? A letra A, correto? Então a C, por falta de informações, ela se torna a alternativa falsa. Letra D, lei em sentido amplo, que, ó, novamente, ó, sentido amplo, porém, né, também temos o sentido estrito, que não foi dito. Doutrina, costumes, tá? Então, a questão é insuficiente, ela não detém todas as fontes do direito administrativo. Vamos para a letra E. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Então, mesmo que foi aplicado na D, se aplica também na letra E, por falta de informações. A alternativa E está errada. Nosso gabarito, letra A. Lá? Prosseguindo. Questão número 4. Acerca do direito administrativo, julgue os itens que se seguem. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência restrita ao princípio da legalidade. Veja, essa questão, ela pode confundir você que está iniciando o seu estudo no direito administrativo. Lembre-se que os costumes, sim, fazem parte e são considerados fonte, não é, do direito administrativo. Lembre-se que as fontes do direito administrativo são a lei, nós temos a jurisprudência, temos também a doutrina e temos também os costumes. Então são 4 elementos ou 4 fontes do direito administrativo. Os costumes fazem parte, sim, de uma das fontes do direito administrativo. Visto que a administração pública, né, deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Não tem nada a ver. Os costumes, adotar os costumes como fonte do direito não viola de modo algum o princípio da legalidade. Então essa questão, o gabarito dela está errado, tá bom? Vamos para a questão número 5. A questão número 5 diz assim: o direito administrativo no Brasil não é codificado. As normas administrativas encontram-se difundidas na Constituição Federal e em diversas leis e diplomas normativos. São usualmente apontados como fontes do direito administrativo. A lei, novamente, ó, que ele está falando, né? A lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então são 4 elementos aqui muito importantes, são as 4 fontes do direito administrativo. Considerando esse assunto, é correto afirmar que a jurisprudência, ó, ele está fazendo a pergunta sobre a jurisprudência, e ele pergunta, ó, pode ser conceituada? Pode ser conceituada. Ele quer o conceito de jurisprudência. Então vamos analisar novamente as alternativas A, B, C, D e E, e vamos analisar qual está mais correta. A. Qualquer veículo nominativo que expresse a vontade popular. Não, pessoal. A gente sabe que a vontade popular ela é expressa por meio do voto, certo? Então não tem nada a ver com jurisprudência. Aqui, ó, a jurisprudência é a vontade dos juízes. A vontade dos juízes, que compõe o poder judiciário, Então não se confunda, tá? Quando a gente falar sobre jurisprudência. Lembrando que a vontade do juiz, que forma o poder judiciário, que eles vão interpretar ou eles vão analisar, né, uma norma jurídica. Uma norma jurídica. E aí eles vão, evidentemente, definir ali a sua aplicabilidade ou não. Bom, vamos continuar aqui. Letra B. Um conjunto de regras não escritas. Olha aqui, ó. Então aqui ele já começa aqui dizendo que a jurisprudência é um conjunto de regras não escritas. De acordo com aquela questão número 1 que a gente analisou lá no início, a jurisprudência sim, uma fonte formal, é uma fonte escrita do direito. Então não tem nada a ver essa questão letra B aqui. A gente nem vai terminar de ler porque ela está totalmente errada, juntamente com a letra A. Letra C. Um conjunto de teses, olha só, conjunto de teses, ou seja, construções teóricas produzidas por estudiosos do direito administrativo ou do direito, que expressam o modo como os operadores da área jurídica devem compreender as determinações legais. Lembre-se, aqui quando a questão fala de estudiosos do direito, ela não está se referindo aos juízes, né, que aplicam a lei, que aplicam a norma jurídica. Ela está se referindo aos doutrinadores, né, aos doutrinadores, que estabelece o que nós chamamos de doutrina. Então, a doutrina são as construções teóricas que buscam analisar e ajudar, auxiliar, digamos assim, ao juiz
na compreensão das normas legais. Então, os estudiosos aqui está se referindo aos doutrinadores e não à jurisprudência especificamente falando. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Atos normativos infralegais expedidos pela administração pública. Não, aqui não, pessoal. Lembre-se que a jurisprudência são decisões, né, em colegiado de juízes que compõem o poder judiciário que vão interpretar o mérito de uma norma jurídica, a aplicação de uma norma jurídica. Então, e os atos normativos não necessariamente, né, isso não tem nada a ver com jurisprudência. Então, aqui a gente já elimina a alternativa D também. Letra E. Reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido, obviamente, a respeito de determinado tema. Aqui a questão, ela poderia ter dito, a respeito de uma determinada norma jurídica. Então, quando a questão fala que decisões judiciais em um mesmo sentido, a respeito de um determinado tema, ela está se referindo a uma determinada interpretação para uma norma jurídica, para uma lei, para uma aplicação de um artigo e etc. Então, a questão número 5 só pode ser o seu gabarito, a letra E. Bom? Gabarito correto. Então, pessoal, é isso. O segredo é treinar, treinar, treinar. Quem não treina, não joga. Continue assistindo esse curso até o final. Continue estudando, se dedicando, acreditando na sua aprovação, porque assim, um dia, tudo será diferente. Tudo será novo para você. Acredite, tenha fé no coração, lute bravamente, siga firme, acreditando nos seus sonhos. Nada vai impedir você de conquistá-los. Fiquem com Deus, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau.